Despite a huge number of language schools all around Brazil, only 5% of Brazilians have a working knowledge of the English language and less than 1% are actually fluent. Para quem assiste os meus vídeos hoje, vídeos sobre viagens, sobre aprender inglês, pode até parecer que foi fácil ou então que sempre foi assim, na minha realidade foi sempre viajar o mundo, falando inglês fluente, só que não, longe disso. Essas duas coisas que eu falo muito a respeito nesse canal, que é viajar o mundo e falar inglês, isso para mim um dia foi apenas um sonho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre inglês. Eu tenho aqui duas aulas diferentes e com bastante conteúdo para apresentar, mas antes disso eu vou resumir aqui em um minuto mais ou menos a minha jornada no aprendizado do inglês. Eu aprendi inglês autodidaticamente no Brasil com poucos recursos financeiros e didáticos também. Para que vocês tenham uma ideia sobre tais limitações, essas eram as casas onde eu morei na minha infância e adolescência, e esses são os recursos didáticos que eu usei para aprender inglês autodidaticamente no Brasil. Em resumo, apesar das limitações financeiras, eu tive a chance de ir para o Canadá e nessa altura eu já conseguia me virar em inglês, mas eu ainda estava longe de falar inglês fluente. Logo, eu notei que mesmo estando no Canadá, não havia nada mágico no ar que me faria ficar fluente com o tempo. Se eu quisesse atingir fluência, eu teria que descobrir como e fazer o esforço necessário. Por um tempo, eu também fiquei preso no nível intermediário, mas consegui vencer tal barreira e atingir um nível de fluência que me permitiu fazer 1 ano de curso superior no Canadá e trabalhar mais de 2 anos com redação técnica na Austrália. Resumindo uma longa história, essa foi a minha jornada com o aprendizado do inglês. Agora, uma coisa importante. Atingir fluência no inglês requer mais do que mera exposição ao idioma, seja no Brasil ou num país que fala inglês. Atingir fluência também requer mais do que fazer aulas tradicionais de inglês. Tal fato é evidente na frustração de tantas pessoas que têm dificuldade em atingir fluência, mesmo apesar de terem feito aulas e até mesmo morado num país de língua inglesa. Pensando nessas pessoas e tantas outras com dificuldades similares, eu desenvolvi um treinamento com o qual tais barreiras podem ser vencidas. O Guia Definitivo da Fluência, o qual inclui 2 aulas gratuitas, as quais eu gostaria de apresentar para vocês agora. Nessas 2 aulas gratuitas, você vai aprender o seguinte: o que é efeito platô e por que o seu inglês parou de evoluir, causas de estagnação no aprendizado e algumas soluções. 4 componentes chaves do aprendizado. O que é mentalidade fixa e mentalidade de crescimento? Como desenvolver uma mentalidade de crescimento, o qual, de acordo com a psicóloga Carol Dweck, da Stanford University, é um componente crucial no aprendizado. Essas 2 aulas em si já vão te dar alguns insights e ideias interessantes que você pode aplicar para continuar evoluindo no inglês. E no final delas, quem quiser se aprofundar ainda mais, poderá adquirir o curso completo. So let's get started. Se as pessoas soubessem o quão arduamente eu tive que trabalhar para atingir excelência, ela não pareceria tão maravilhosa assim. Michelangelo. Eis um fenômeno muitíssimo comum no aprendizado do inglês e de outras línguas e, de fato, muito comum em diversas áreas da vida, como veremos adiante. O efeito platô. Sim, guarde esse nome. Mas o que é isso? Efeito platô é usado para descrever uma queda significativa no seu progresso. Quando paramos de evoluir no nosso aprendizado, seja no inglês ou em outras áreas, dizemos que atingimos um platô. Muitas pessoas que começam a estudar inglês desconhecem o fato de que o efeito platô é uma tendência e que, cedo ou tarde, passarão por ele. Além do mais, muitos têm uma expectativa não muito realista acerca do aprendizado. Por exemplo, esse gráfico nos mostra o progresso imaginado, o que a pessoa espera que vai acontecer ou que ela sente que acontece no começo. Mas, na realidade, é isso que acontece. Esse progresso que vemos no gráfico é uma tendência, a não ser que haja uma intervenção consciente e deliberada para subir rumo à fluência. Agora, nesse terceiro gráfico, o que vemos é um exemplo de um progresso real de uma pessoa que ficou fluente em 3 anos. O que vemos é uma série de progressos seguidos de um período de platô num patamar cada vez mais próximo à fluência.
Se preciso, pause o vídeo para comparar os 3 gráficos. Muitos passam por isso, o que é normal, eu mesmo passei por isso. O triste é que muitos ficam muito tempo nesse platô e outros não conseguem sair dele. Infelizmente, é aqui que muitos desistem de chegar à fluência no inglês. Mas tenha calma, pois a minha meta aqui é impedir que isso aconteça com você. O efeito platô é algo normal. De acordo com o livro O Efeito Platô, esse é um fenômeno comum em diversas áreas da vida, além do inglês. Pense em outras áreas em que as pessoas enfrentam um platô. Musculação, perder peso, aprender a dirigir, aprender a tocar um instrumento musical e, claro, aprender outra língua. Nosso cérebro procura automatizar tarefas para que essas sejam executadas com o mínimo de desempenho e depois ele foca em outras coisas. O exemplo mais vívido talvez seja o da digitação. Nós começamos a digitar quando jovens e passamos anos de nossa vida digitando no computador, no celular, diariamente. Mesmo assim, muitos de nós têm uma velocidade de digitação muito abaixo da média. Essa analogia ilustra o fato de que mais exposição ao inglês em si não garante fluência para ninguém. Infelizmente, isso é verdade até mesmo para muitos que se esforçaram para aprender o idioma. O que nos leva a um dos piores conselhos do aprendizado. Se esforce mais, just try harder. Mas não, simply trying harder is not the answer. Por fim, é um erro achar que a solução é apenas mais tempo e mais exposição ao idioma. Muitas pessoas alcançam um nível razoável de inglês e param de progredir, mesmo apesar de trabalharem num país de língua inglesa, onde elas interagem com falantes nativos todos os dias por anos. Agora você conhece um pouco melhor o problema. Antes de encerrar essa aula, vamos rever algumas considerações finais. As causas. De acordo com o livro que eu já mencionei aqui, O Efeito Platô, esse fenômeno é uma tendência natural e ocorre em diversas outras áreas da vida. As causas são diversas e são exploradas mais a fundo no livro, o qual, a princípio, eu recomendo. Eu vou apresentar aqui 3 causas comuns. Primeiro, ter uma mentalidade fixa, ao invés de ter uma mentalidade de crescimento. Esse é um conceito em psicologia, introduzido pela psicóloga americana Carol Dweck. E se você ainda não ouviu falar desse conceito, vale a pena pesquisar e refletir sobre suas implicações no seu aprendizado de novas habilidades. A Growth Mindset and a Fixed Mindset. Resumindo, algumas pessoas têm uma mentalidade de crescimento. Para essas pessoas, suas habilidades e inteligência não são fixas e podem ser expandidas através de estudo e dedicação. Outras pessoas, no entanto, têm uma mentalidade fixa. Essas pessoas acreditam que suas habilidades e inteligência são atributos fixos e há pouco que elas podem fazer para expandi-los. Para pessoas com uma mentalidade fixa, se esforçar para aprender algo é visto como um sinal de sua inaptidão. Se eu preciso me esforçar para entender isso, então quer dizer que eu não sou inteligente. Já as pessoas com uma mentalidade de crescimento veem o esforço como uma oportunidade para aprender. Se eu preciso me esforçar para entender isso, então eu vou aprender. E relacionado a essa questão, temos os famosos bloqueios. Poderíamos até dizer que ter uma mentalidade fixa é uma forma de bloqueio para quem precisa aprender inglês. Qualquer que seja o caso, há sim muitos bloqueios psicológicos e crenças limitadoras que vamos explorar mais adiante. Prática superficial, ou em inglês, mindless practice. Talvez a prática na qual você se empenha não é mais o bastante. O que funcionava no passado pode não funcionar mais, assim como levantar 30 quilos causa um crescimento muscular até um certo ponto. Depois que seus músculos já cresceram e se adaptaram, fazer repetições com tal peso já não gera mais crescimento. O mesmo vale para o seu inglês. Talvez você esteja se limitando a situações onde, bem ou mal, você consegue se virar com seu inglês. Sendo assim, o seu progresso vai ser mínimo. Coloque-se numa situação fora da sua zona de conforto, onde você precisa falar mais rápido, com mais precisão, usar palavras novas e ouvir conteúdo novo também. Melhor ainda se houver feedback, para que você saiba onde você está errando.
Repita esse processo again and again. Às vezes na vida, essas situações vêm até nós naturalmente, como no caso de um trabalho ou um relacionamento. Mas quando tais situações não vêm até nós temos que simulá-las através de sessões de prática deliberada. Bem, essas são algumas, mas não todas as causas do platô. A solução para esses e mais desafios serão apresentados aqui no decorrer desse curso. Para encerrar, vamos rever alguns fatos sobre o platô do inglês. Não é só com você que isso acontece. Aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas. É um fenômeno comum. E vale ressaltar pela terceira e última vez nessa aula que, de acordo com o livro Efeito Platô, essa é uma tendência natural e ocorre em diversas outras áreas da vida. E mais uma coisa a ressaltar é a questão do tempo e exposição, que sozinhos não vão te tirar do platô. Lembra da analogia do teclado? Aqui estão 3 antídotos para o platô. Número 1. Variedade. Inclua um pouco de criatividade e variedade no seu estudo. Faça cursos online totalmente em inglês. Eu não me refiro a cursos de inglês, mas sim cursos sobre outros assuntos ensinados em inglês. Outra sugestão que pode parecer totalmente aleatória é fazer uma meditação guiada em inglês. 2. Mentalidade ou mindset. Do you have a fixed mindset or a growth mindset? Você tem uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento? Você vê algo difícil como uma oportunidade de aprendizado ou algo a ser evitado por receio de se sentir inapto? Faça um pouco de introspecção e analise sinceramente as suas crenças, principalmente as crenças limitadoras acerca do aprendizado. Se conscientizar de tais barreiras mentais é o primeiro e o mais importante passo para removê-las. 3. A prática deliberada. Reserve algumas horas de sua semana para treinar o inglês com a mesma intensidade que músicos profissionais e atletas treinam em suas áreas respectivas. Então, chegamos ao final dessa primeira aula. Eu espero que com ela você tenha tido alguns insights que você pode aplicar para continuar avançando rumo à fluência. O conteúdo que você acabou de ver aqui foi tirado do curso Guia Definitivo da Fluência. As inscrições para o treinamento completo ficam abertas por tempo limitado. Para saber mais sobre o programa completo, visite a página do curso. O link está abaixo na descrição do vídeo.